Vivo, dando continuidade para fazer o acompanhamento do módulo e poder também praticar. Vamos fornecer as referências do Loft da Crosby Studio. Então aqui vai receber uma pasta similar a esta. Eu vou fazer um zip e vou mandar no grupo para que todo mundo possa fazer o download. A nossa pasta de referência é esta com as imagens todas do projeto. Aqui vou pegar nessas imagens de referência, vou fazer um cut dentro da nossa pasta de projetos que nós criamos na aula anterior. Vamos entrar. Aqui tem a estrutura. Aqui dentro do Scene Asset, vamos clicar em Scene Asset. Aqui dentro do Image, vamos clicar, vamos passar toda a imagem dentro dessa pasta. Então, tenho praticamente as minhas imagens todas do projeto guardadas aqui. Então, sempre que a gente quiser consultar as imagens do nosso projeto, nós vamos abrir essa pasta aqui e vamos verificar as imagens do nosso projeto. Então, antes de irmos ao 3D Max, nós precisamos ter uma referência daquilo que nós vamos criar. Então, estas são as imagens e vamos precisar mais ou menos da planta, que é para podermos criar as nossas imagens de referência. Então, esta aqui seria mais ou menos a planta que nós vamos desenvolver. Então, como podem ver, nós precisamos importar essa planta dentro do 3D Max e é o que vamos fazer agora. Estando dentro do Max, reparem aqui Loft Crosby Studio 001. Este é o último ficheiro que nós salvamos. O que vamos fazer aqui é criar um plano. Este plano precisa mais ou menos ter algumas propriedades e essas propriedades vamos definir. Como é que se cria um plano? Nós, no painel de comando, nós vamos aqui em Create, vamos aqui em Create, aqui em Geometry, nesta primeira circunferência. Então, nós clicamos aqui nessa primeira circunferência, como podem ver, temos mais, nós criamos aqui nesta primeira circunferência e vamos aqui dentro do Standard Primitive, não é? Temos Standard Primitive, normalmente já vem assim, podem ver aqui temos mais opções, nós vamos clicar em Standard Primitive, dentro do Standard Primitive vamos até o plano, então nós clicamos em plano, então já selecionamos o plano, então clicamos em um ponto qualquer, por exemplo, clicamos num ponto, com o mouse esquerdo pressionado, com o botão esquerdo do mouse pressionado, vamos esticando até chegar ao outro ponto, ao outro extremo. Reparem, chegou ao outro extremo e solto o mouse. Então, o plano já está criado. Então, clico o mouse direito para cancelar e tenho aqui o meu plano criado. Para mover, lembram-se, clico no botão do meio do mouse, crio o pan e assim me permite mover. Se eu clicar Alt e o botão direito do mouse também me permite girar. Então, basicamente é desta forma que vamos nos locomover aqui dentro da viewport. Então, preciso modificar esse plano e dar as dimensões que eu pretendo. Então, vou aqui estamos em Create, aqui vamos em Modify. Então, aqui é o painel de modificação, este é o painel de criação. Então, tudo que a gente quer criar está aqui. E se nós precisarmos modificar, vamos aqui no painel de modificar, Modify. Então, clico em Modify, aqui tenho o meu plano, este é o nome do meu plano. Então, aqui eu vou logo alterar, vamos escrever 000, vamos dar o nome plano de referência. Então, aqui tem o nome plano de referência, este é o plano. Vou mudar aqui a cor, reparem que o meu plano tem uma cor verde, vou mudar a cor para uma cor azul, que é para podermos ter um pouco mais de contraste. Então, cliquei na cor azul, alterei a cor. Então, é assim como se altera a cor de um plano dentro do 3ds Max. Não, quero alterar mais ou menos as dimensões, por exemplo, as dimensões. Então, aqui posso alterar as dimensões, por exemplo, eu posso dar 1 metro, então significa que são 100 centímetros. Aqui também eu posso dar mais 100 centímetros, por exemplo. Teria um plano com 1 metro por 1 metro. Aqui, left segment. Então, left segment e width segment. Então, significa que tenho o segmento do comprimento, o segmento na largura. Então, é mais ou menos por aí. Então, eu posso aumentar esse número, por exemplo, para 5. Se eu clico em spinner, por exemplo, aqui o mouse direito do spinner, eu praticamente vou para um número mínimo. Sempre isso funciona para tudo, mais ou menos, aqui dentro do Max. Então, vou clicar aqui, por exemplo, 5. E aqui embaixo também 5. Ainda posso clicar nos spinners aqui para aumentar com o mouse esquerdo. Vou clicando e vou aumentando, diminuindo. Então, vou clicar 5 aqui, mais ou menos aqui. Então, isto era só para poderem ver. Aqui não consigo visualizar. Por que eu não consigo visualizar? Para visualizar, nós temos que clicar F4. Então, aqui já consigo ver os spinners que são criados, os segmentos neste caso. Então, aqui consigo ver os segmentos. Se eu diminuir aqui os segmentos, por exemplo, aqui tenho 5. Se eu clicar aqui 4, reparem, então vou clicar logo 1, que é para poder ficar claro aqui também 1. Então, vou clicar segmentos no lado do comprimento. Então, tenho 1, tenho 2. O 1 é o número mínimo, praticamente não é mostrado. Vamos lá, 2,
significa que eu tenho 1 no meio, 3, então tenho 1, 2. Então, praticamente ele vai contando, é como se fosse 1, 2, 3, é como se ele estivesse a dividir esse meu plano em 3 partes. Então, basicamente, estamos a criar 3 divisões. Então, aqui também no lado do comprimento, vamos explicar também 3. Então, é só para poderem ter uma ideia de que isso acontece. Então, eu aqui, no meu caso, no meu plano, para o meu projeto, não vou precisar de segmento, então vou clicar aqui praticamente 1. Então, fico assim com este plano aqui. Em seguida, o que eu preciso, na verdade, é ter as dimensões reais desse plano para atribuir aqui. Então, preciso dar as dimensões desse plano. Então, o que eu vou fazer? Vou na minha imagem de referência, vamos até a nossa imagem de referência para tirar alguns dados. Bom, esta é a nossa imagem de referência, o que nós precisamos é a informação mais ou menos de qual é a dimensão desta imagem aqui. Então, nós podemos vir aqui em File Info, então clicamos em File Info e aqui podemos ter. Então, aqui temos 1415 por 1000. Então, basicamente, esta é a imagem. Então, temos aqui o comprimento e a largura. Então, ou a largura e a altura da imagem. Então, temos 1415 por 1000. Então, esses dados são esses que nós vamos indicar na dimensão em planta lá dentro do nosso Max, para o nosso plano. Vamos a isso. Dentro do Max, o que nós vamos fazer aqui em Left, nós vamos atribuir aqueles 1014, 1415. Então, aqui vamos escrever 1415. Então, 1415 significa que podemos deixar 1415 aqui também, depois gera 1000, não é? Então, 1000. Então, basicamente, vamos atribuir essas dimensões. Isso agora não importa muito, é só para termos a proporção mais ou menos da folha. Então, como podem ver, se eu clico em T para ativar o plano ou entro aqui, eu posso ver a vista top, né, em plano. Então, isto fica mais ou menos assim e a minha imagem vai ficar mais ou menos distorcida se eu deixar. Eu preciso do plano assim em landscape. Então, aqui vou alterar. Então, em vez de ser 1000 cá embaixo, vai ser 14, 15 aqui embaixo. Ficou um quadrado aqui, vou precisar de 1000. Então, aqui vou escrever 1000. Então, aqui tenho 1000. Então, praticamente, tenho aqui 1000 lá embaixo, 1415. Vamos conferir as medidas para termos certeza. Então, tenho aqui 1415 por 1000. Então, basicamente, são as medidas que eu preciso para o meu plano. Voltando ao 3D Max. Então, este é o meu plano criado. O que eu preciso agora é levar a imagem de referência e praticamente ter dentro do meu plano. Mas antes disso, o que eu vou fazer é centralizar este plano em relação ao 00, ponto de coordenada inicial 00. Então, o que eu vou fazer é, para selecionar este plano e poder mover, vou aqui clicar neste ícone aqui de mover, ou clico na tecla W, automaticamente já me ativou o comando, o gizmo para me permitir mover. Então, aqui embaixo, como podem ver, tenho coordenadas X, Y e Z. Então, nessas coordenadas X, Y e Z, ou com o spinner, ou escrevendo, vou digitar 0. Com o spinner, mouse direito, clico, ficou 0. Então, estou a centralizar em relação ao eixo X. Vou centralizar em relação ao eixo Y, clico em spinner, aqui mouse direito, 0. Em Z já está 0, 0, então não preciso mover. Então, praticamente, vou deixar o plano assim. E o que vou fazer em seguida é, aqui, como podem ver, tenho o meu explorador de cena. Dentro do meu explorador de cena, eu vou alterar, em vez de estar aqui em modo de hierarquia, eu vou alterar para o modo de layers. Então, clico em modo de layers, já tenho dentro do modo de layers. Como podem ver, o meu plano de referência foi criado dentro do layer default. Então, o que eu vou fazer é tirar esse plano de referência e criar um novo layer. Para criarmos um novo layer, nós clicamos aqui neste mais, aqui deste ícone com mais. Então, pode acontecer de repente a tua tela ser pequena e não visualizar o mais. Então, o que eu tenho que fazer é expandir mais ou menos puxando isto. Vão aparecer mais opções, como podem ver aqui. Então, temos aqui, ou reparem aqui temos um ícone. Então, aqui isso nos permite ter mais atributos, ver mais propriedades. Então, vamos selecionando o nosso plano. Nós clicamos aqui neste mais, Create New Layer. Então, clicamos, automaticamente este plano de referência passou para este layer ou esta pasta com layer. Então, vamos dar o nome aqui, vamos chamar de 000 planos de referência. Então, criamos aqui os planos de referência. Então, aqui isso nos permite fazer o que? Apagar ou visualizar o nosso plano de referência. De seguida, o que vamos fazer é criar um material para atribuirmos a este plano aqui, podermos começar a modelar. Para criar o material, temos que abrir o editor de materiais, neste caso que é este aqui,
Existe outra forma de abrir, clicando em M, automaticamente vai abrir o editor de material. Clicamos em M, era suposto abrir, vamos aqui, editor de material, vamos clicar. Ele vai abrir o editor de material. Então, este aqui é o editor do material. Mais para frente vamos ver algumas propriedades, vamos explicar o que é que mais ou menos, como é que ele funciona por aí fora. Agora não interessa muito, o importante aqui é eu explicar mais ou menos aqui os modos. Existem dois modos de visualizar, aqui temos o Compact Material Editor, que agora eu cliquei, então vai aparecer mais ou menos dessa forma, pode acontecer de vocês terem mais ou menos desta forma, mas atualmente nas versões mais recentes 3D Max, ele aparece aqui no Slate Material Editor, então praticamente aparece dessa forma. Então nós vamos trabalhar praticamente tanto neste curso, tanto no curso do V-Ray, de criação de materiais no V-Ray, dessa forma aqui. Então aqui o que nós precisamos criar é um material standard, então nós vamos aqui, por exemplo, podemos ir em Material General Physical Material. Podemos clicar em Physical Material e praticamente termos ali um Physical Material. Ou podemos ir em Skyline Material e pegar, por exemplo, a Standard, clicarmos aqui. Então depende muito daquilo que você tem dentro do teu Max. Normalmente o Skyline significa que temos o motor de render Skyline dentro. Se não tivermos o motor de render Skyline, temos aqui o Physical Material. O que vamos fazer em seguida praticamente é transportar aquela imagem dentro. Precisamos de um mapa. Aqui precisamos do mapa, é onde nós inserimos praticamente algumas imagens, mesmo texturas, vamos inserir dentro de mapas. Para ter mapas, vamos fechar aqui. Aqui temos mapas. Outra forma de termos mapa é clicar aqui dentro desse espaço aqui, clicando com o mouse direito. Então aqui temos material, então significa que vamos ter toda a lista de materiais, nós podemos ter praticamente os materiais todos. Temos o Skyline, promotor de Skyline Render, temos para V-Ray, por exemplo, eu tenho V-Ray instalado, então clico aqui e já posso ter mais ou menos a lista dos materiais. Neste caso aqui não tenho, porque eu não tenho o motor V-Ray assignado como eu aqui não tenho uma lista de material porque não ativei o V-Ray atualmente como meu renderizador. Então, aqui nos mapas nós podemos ter mapa genérico, então General Map. Então, dentro do mapa temos os mapas genéricos do Skyline, de todos os motores de render praticamente que temos ativado. Então, eu vou escolher aqui General. Então, vou aqui em Bitmap. Dentro do Bitmap vou clicar, automaticamente ele vai me abrir uma imagem. E o que é que ele vai fazer? Ele vai nas referências aqui dentro da minha pasta de projetos e ele vai entrar e vai ir dentro das imagens. Reparem nesse caminho aqui. Então, nós guardamos essa pasta aqui dentro do Scene Asset Image. Então, ele praticamente vai buscar aqui. Então, nós vamos clicar e vamos clicar nesta imagem aqui e vamos importar. Então, clicamos em Open e aqui temos. Então, aqui podemos colocar essa imagem clicando aqui com o mouse esquerdo, clico e puxo. Então, posso colar aqui, inserir. Então, é como se eu estivesse a fazer aquelas ligações. Então, clico aqui, já aparece aqui em Diffuse. Então, este aqui, vou minimizar aqui. Então, posso puxar essa tela aqui e minimizar. Aqui dentro também funcionam as mesmas opções de zoom que nós já vimos. Então, posso fazer um pequeno zoom, pegar neste ícone aqui dentro desse botão, posso puxar, injetar aqui dentro do meu objeto ou dentro deste mesmo material criado, posso vir aqui em cima, normalmente com o meu objeto selecionado. Primeiro preciso ter o objeto selecionado, vou aqui clicar fora, selecionar o objeto. Reparem que agora que eu seleciono o objeto dentro do Slate Material ou do Material Editor, aqui já me aparece esta opção. Antes não aparecia, por exemplo, se eu clico no material, aqui não vai aparecer essas opções, estão em cinza ou escuras, isso significa que eu não posso usar mais ou menos estas opções. Então agora, para injetar diretamente do Slate Material, eu preciso ter o objeto selecionado, seleciono o objeto, clico no objeto, seleciono o objeto e dentro aqui posso agora com o meu material ativo ou selecionado, posso aqui e assignar Material to Selection. Então, Assign Material to Selection significa que eu posso injetar esse material aqui nesse objeto que foi criado. Então, basicamente eu tenho aqui o meu material injetado. Então, tenho o meu material já injetado no meu plano. Então, aqui pode ser que você não esteja a visualizar bem, esse desenho esteja pixelado e nós vamos corrigir isso. Como é que nós fazemos a correção? Nós entramos aqui neste mais, clicamos em mais, vamos aqui em Configure Viewport. Então, nós podemos configurar a nossa viewport clicando aqui. Então, clicamos, vamos esperar essa janela vai abrir. Isso significa o quê? Então, aqui temos Display Performance, Background. Então, temos Background aqui, vamos ver mais à frente. Layout, então temos aqui os layouts. Temos aqui Safe Frame, também vamos ver mais à frente. Religion
ViewCube, entre outras opções. Então aqui podemos ativar algumas opções de background por aí fora. Então aqui tem mais ou menos texture maps. Então significa que as minhas texturas elas podem ser configuradas ter um nível de qualidade. Então está aqui em pixel, então temos aqui máximo. Então significa aqui podes ter, por exemplo, 512. Pode acontecer disso, de teres mais ou menos 512. Então neste caso temos que elevar para 1024 no mínimo, por exemplo. Aqui vamos deixar 1024. Então apply. Vamos lá, por exemplo, ver com 512 o que é que vai acontecer com 512. Temos 512, apply, ok. Então, provavelmente, o que vamos ver, vamos clicar aqui com Alt W para ampliar. Alt W, vamos clicar aqui para ampliar, ampliamos. Então, como podem ver, está meio pixelado. Para corrigir essa situação, voltamos de novo em mais, ficamos nesse paginho, vamos aqui dentro do Configure Viewport. Então, clicamos em Configure Viewport, aqui vamos alterar para 1000. Então, dentro do Display Performance, aqui vamos alterar para 1024. 1024, Apply, e vamos clicar em OK. Então, agora, como podem ver, já tenho aqui mais ou menos isso com uma boa qualidade. Então agora vamos ver mais ou menos como escalar essa imagem. Uma vez que não tem escala, nós precisamos escalar, que é para poder trabalhar, ter mais ou menos a ideia das espessuras das paredes e das dimensões dos objetos. Então, como é que nós fazemos? Porque não está indicada a escala no desenho. Temos que usar alguns truques. Ao longo do processo aprendemos alguns truques e vou compartilhar convosco. Então o que vamos fazer? Vamos criar a nossa primeira caixa e com base na caixa vamos fazer a escala usando a caixa. Então vamos clicar aqui fora, vamos aqui no painel de criação, no painel de comando. Então clicamos aqui em Create, dentro do Create vamos clicar aqui em Box. Clicamos em Box, automaticamente já me ativa a ferramenta para criar caixas. Para criar caixas é muito simples. Clico no primeiro ponto, mantenho o mouse esquerdo pressionado, solto e reparem o que acontece. Soltei, mas ainda não fiz nada. Soltei o mouse e reparem que aqui os números vão alterando. Significa o quê? Significa que já tenho o comprimento e a largura, mas a altura vai variando à medida que eu vou movendo o mouse. Então, tenho ali mais ou menos a altura. Se eu movo para cima, a altura vai crescendo. Se eu movo para baixo, a altura vai ficando negativa. Isso significa o quê? Que a minha caixa tem alturas negativas ou alturas positivas. Então, vou movendo para cima, vou clicar de novo. Clico num ponto e posso cancelar com o mouse esquerdo. Então, automaticamente a minha caixa está criada. Vamos ver de novo o processo. Clico em Box. Clico no primeiro ponto. Vou esticando e vou soltar. Solto. Reparem aqui em height, altura. Então, a altura vai alterando. Então, se eu quero alturas negativas, vou deslizar o meu mouse para baixo. Se eu quero altura positiva, vou deslizar o mouse para cima. Vou clicar com o mouse esquerdo num ponto qualquer. Clico, já tenho a minha caixa criada. Então, clico no mouse direito para cancelar os comandos. Então, tenho as minhas caixas criadas. Vou fazer agora, vou clicar em P de perspectiva. Em P de perspectiva, alguma coisa está a acontecer com os meus teclados aqui. Se calhar deve ser pela gravação. Então, vamos aqui em perspectiva. Clicar em perspectiva. Então, aqui consigo ver mais ou menos os meus objetos criados em perspectiva. Então, basicamente é por aí. Vocês podem usar atalhos de teclado. Por exemplo, se eu quero ver a vista top, clico em top para ver aqui top. Então, tenho aqui em vista top. Então, aqui posso alterar também a forma como eu quero ver. Como podem ver, aqui tenho o wireframe. Então, clico em wireframe, vou clicar para ver faces. Então, aqui tenho mais ou menos as faces a visualizar as faces do quiz, do meu projeto. Então, basicamente, tenho as caixas criadas. Vou pegar numa dessas caixinhas e vamos ver mais ou menos como é que eu faço a escala. Para fazer escala, preciso dar dimensão a esta caixinha e usar esta caixinha como bitola. Então, vamos entrar aqui em painel de modificação, Modify. Ainda tenho aqui minha caixa. Não vou alterar o nome, podia alterar o nome da caixa aqui e até alterar a cor da caixa, não interessa muito. Aqui precisamos dar as dimensões da caixa. Então, quais dimensões eu tenho que dar à caixa? Então, basicamente eu quero escalar este objeto usando essa sanita aqui. Então, tenho que ter uma ideia mais ou menos das dimensões de uma sanita. É o que vamos ver agora na internet. Quem sabe pode ir rapidamente escrever. Se tiver um manual também com as dimensões, eu tenho um manual, por exemplo, para projetos de interior. Lá tem várias dimensões standard desse elemento. Então, nós precisamos usar um elemento que sabemos que tem dimensões standard para escalar. Não vamos usar muito as portas. Por exemplo, não aconselho usar as portas porque elas têm dimensões variadas. Mas esses objetos, por exemplo, a sanita,
muitas das vezes ela tem a dimensão fixa. Então vamos ver isso na internet e voltamos já. Aqui na internet eu praticamente já escrevi a medida. Como podem ver aqui, uma pia, o bacia de retrete tem geralmente comprimento tem 48,5 centímetros. De largura tem 36 centímetros. Então vamos trazer uma dessas dimensões dentro do nosso objeto. Então aqui podemos usar essa de 36 centímetros, é o que vamos transportar para o nosso Max. Vamos até o Max. Estando no Max, nós podemos dar a esta caixa aquela dimensão. Então, em um dos lados nós vamos dar 1 metro, então vamos escrever 100 centímetros. No outro lado vamos escrever 36 centímetros, como vimos. A altura não interessa muito, podemos até atribuir também 100, só para trabalharmos com algum standard. Então, esta caixa aqui vamos mover. Para mover, posso, aproximando o mouse, como podem ver, aqui fica meio amarelo, então eu posso mover minha caixa clicando neste ponto, ou dentro dessa área amarela, mais ou menos aqui na extremidade, eu posso mover minha caixa à vontade. Clico no mouse esquerdo, eu posso mover a minha caixa à vontade, ou venho aqui num dos eixos, aqui como podem ver ficou amarelo, significa que eu posso mover com base neste eixo, ou posso vir mover aqui com base no eixo Y. Então, basicamente eu vou clicar aqui e vou mover a minha caixa até próximo, mais ou menos de onde tenho a minha sanita. Então, vou puxar a caixa mais ou menos até aqui. O que preciso agora é rotacionar mais ou menos a caixa para estar no sentido da sanita. Então, o que eu vou fazer é vir aqui no comando de rotacionar, que pode ativar, clico no comando, eu venho aqui e clico no meu mouse esquerdo e vou rotacionando. Então, vou rotacionando. Como podem ver aqui, os ângulos vão mudando e aqui não tenho uma precisão. Para ter precisão, o que eu preciso fazer? Ctrl Z. Vou voltar aqui, Ctrl Z. Então, para ter uma precisão, tenho que ativar aqui os meus, vamos dizer, snipers. Então, os snipers temos aqui. Temos este sniper tool. Então, clico este. Também tenho este de ângulos. Então, temos este, o sniper toggle, e tenho este de ângulo. Então, clico aqui no ângulo. No de ângulo, quando clico e clico o mouse direito, me abre essa janelinha que eu posso configurar aqui mais ou menos de quanto em quanto o ângulo pode alterar. Então temos de 5 em 5 graus que este ângulo pode ir alterando. Então clico aqui, fecho, e agora posso voltar e reparem que ele vai alterando o ângulo de 5 em 5 graus, e agora tenho maior precisão e agora virou para 90 graus. Então volto aqui para mover. Reparem que agora que eu ativei esse snap, então ele praticamente vai fazendo o snap em alguns pontos, pode ser na grade ou aqui, dependendo das unidades que eu configurei. Por exemplo, aqui clico no mouse direito, posso ver as propriedades, temos grid point, então ele significa que ele vai fazendo os snap, o snap é como se fosse imã, ou é um imã. Então ele vai rapidamente colar na nossa grade, na grid point, então na nossa grade. Então, basicamente é por aí. Então, por agora não me interessa muito. Posso ir aqui em options. O que pode acontecer muitas das vezes é você, por exemplo, ter aqui na hora de mover, ter enable axial constraint. Então, significa que você pode estar a impedir movimento no eixo. Então, se eu clico aqui, por exemplo, e fecho, onde reparar que agora posso ter dificuldades, por exemplo, para mover esse objeto em algumas direções. Então, por exemplo, vou clicar aqui, volto aqui em Option. Então, posso ter algumas dificuldades. Então, tens que ter muita atenção mais ou menos nisso, nessa possibilidade de mover teu objeto. Então, isso há de ver mais ou menos quando nós estivermos a modificar, que isso tem alguns transtornos. Por enquanto, vamos deixar assim e vamos movendo nossos objetos. Então, vou clicar aqui e vou tirar aqui o snap, neste caso. Então, vou tentar reposicionar a minha caixa aqui. Então, tenho a minha caixa reposicionada. Vou até puxar mais ou menos aqui, só para ter uma ideia. Então, isso fica aqui. Agora, tenho um problema. Eu não consigo ver o meu objeto que está embaixo da caixa. Como é que eu posso fazer o objeto que está embaixo da caixa? Lembram-se? Então, eu tenho propriedade de fazer essa caixa ficar invisível. Lembro dessas propriedades? Clicando em mouse direito, eu posso vir aqui, aqui em Object Properties. Então, clicar em Propriedades e vir transformar aqui See-Through. Então, posso clicar em See-Through. Posso também com um comando com Ctrl X. Então, com Ctrl X também posso ver o Alt X. Com Alt X eu posso também clicar, ver o See-Through. Então, clico em See-Through, clico aqui em OK. Então, reparem que ficou invisível. Para além daqui, dessa forma de entrar, posso ver também aqui nesse painel, no painel de comando. Então, dentro aqui do display, também com o meu objeto selecionado, eu posso alterar aqui as formas de
de visualização. Por exemplo, aqui no Frozen, vamos ver se tenho a possibilidade aqui. Onde é que está? Display the box. See-through. Então, aqui tenho see-through, então posso clicar. Aqui, se eu tiro, não consigo ver, posso clicar e vejo o see-through. Então, basicamente é assim como nós escalamos. Reparem que o meu objeto está quase. Então, o que vou fazer é praticamente escalar esse meu plano. Para escalar o plano é bem simples. Clicamos no plano, o que nós precisamos é alterar esse ponto, por exemplo, vamos lá. Clico aqui neste ícone aqui de escalar e reparem que aqui praticamente eu posso escalar clicando dentro desse triângulo, clicando o mouse esquerdo e aqui posso escalar. Mas reparem que eu ao escalar, praticamente estou a escalar um pouco fora do meu objeto e não consigo ter uma ideia ou uma precisão sobre o meu objeto e posso ter erros de escala. Então, o que eu vou fazer é alterar o ponto de pivô. Neste caso, vou alterar o ponto de pivô para mais ou menos aqui dentro do meu coiso. Da minha sanita. Então, vou puxar isso mais ou menos até aqui, só para coincidir. Um pouco para baixo, só para centralizar. Vamos lá, tentar centralizar. Eu vou alterar esse ponto de pivô. Então, para alterar o ponto de pivô dentro do Max, nós vamos aqui nesta aba aqui, de hierarquias. Né? Então, clicamos aqui em hierarquias. Então, vamos Affect Pivot Only. Então, Affect Pivot Only. Então, vamos clicar para alterar o pivô. E vamos aqui. Quando eu clico em Affect Pivot, significa que eu agora posso mover o meu pivô e colocar o pivô em qualquer ponto. Então, é o que eu vou fazer. Basicamente, vou clicar o pivô. Vou tentar mais ou menos colocar o pivô neste ponto aqui. Ou poder colocar num dos cantos e escalar. Dessa forma, podemos ter um pouco de precisão. Então, vou colocar mais ou menos aqui. E vou clicar para tirar o Affect Pivot. Então, agora eu posso escalar. Clico em escala. Reparem que eu não posso escalar num dos eixos, porque vai ficar dessa forma. Vou escalar neste eixo, porque vou estar a deformar. Com Ctrl Z para voltar, ou clicando aqui para voltar, vamos ter que voltar 2 vezes. Eu tenho que clicar aqui dentro do meio desse triângulo aqui e dessa forma eu vou escalar. Reparem que ao escalar o meu objeto ou passa ou vai estar praticamente alinhado com este retângulo. Então aqui temos um pouco de precisão, já está escalado. Então posso voltar aqui e praticamente temos o meu ponto escalado. Tendo o nosso plano praticamente já escalado, o que vamos fazer é devolver ele às origens, devolver o pivô aqui no eixo 00. Então vamos fazer de novo, vamos aqui em Affect Pivot, clicamos em Affect Pivot Only e vamos aqui embaixo Descend Alignment, vamos clicar Centered Object. Então ele vai centralizar praticamente o meu pivô no próprio plano. Então vou tirar o Affect Pivot, então já tenho praticamente centralizado no próprio plano. Depois aqui embaixo nas coordenadas em XX vou clicar 0. Aqui também é 0, praticamente o meu pivô já está centralizado. Com o mouse, com o Alt ativo, eu posso rodar, aqui posso clicar em P ou perspectiva para ver meu plano em perspectiva. Então, praticamente é tudo por esta aula. Nos vemos na próxima aula onde vamos começar a criar as nossas paredes. Abraços, até a próxima aula.